Hoje, o Saúde e Fé vai falar sobre desvio de septo, uma condição que afeta cerca de 38 milhões de brasileiros, segundo dados da Academia Brasileira de Rinologia. Para conversar com a gente sobre o tema e esclarecer nossas dúvidas, eu e você vamos receber ele que é médico otorrinolaringologista, o doutor Alejandro Corbera. Doutor Alejandro, buenos dias, bom dia! Buenos dias, como vai? Bem-vindo, doutor. Obrigado. Que alegria, prazer em conhecê-lo. Prazer igualmente. O senhor está vindo de onde, doutor? Estou vindo lá de Valinhos. De Valinhos. Obrigado, Valinhos, por emprestar por um instante o doutor Alejandro aqui para falar de um assunto muito importante. É um assunto recorrente, doutor. Muita gente tem e sabe que não tem, doutor, ou tem e não sabe da situação do septo? Muitas pessoas têm desvio de septo. É muito comum a gente examinar um paciente, ver que ele tem desvio de septo e nem sempre ele tem uma queixa relacionada ao desvio de septo, que é o nariz entupido. Mas muitas pessoas têm o desvio, têm a queixa e nos procuram para poder corrigir de alguma forma e voltar a respirar, porque é tão bom respirar pelo nariz, é bom demais, que eles querem, o que eles querem? Respirar bem e ter qualidade de vida. É isso que nós, da Otorrino, proporcionamos ao paciente com desvio de septo. Você que está em casa preparando os ingredientes do seu almoço, então preste atenção, porque o doutor Alejandro já está aqui. Doutor, por favor, sente-se. Obrigado. Vamos conversar então sobre desvio de septo. Quando a gente fala septo, né, doutor, é o nosso nariz, etc. O que é um septo? O septo no nariz é uma estrutura que divide a nossa fossa nasal em dois lados. A gente tem o lado direito e tem o lado esquerdo. Se a gente olhar aqui nessa cabeça, ele não está representado, mas imaginemos que a gente faz um corte aqui na nossa cabeça ao meio. Certo. A gente pega essa metade e olha, e separando este lado do outro lado que a gente cortou, a gente tem o septo. O que é uma estrutura? É um osso? É uma cartilagem? Ele tem uma parte óssea e uma parte cartilaginosa revestida por mucosa. Tá. E durante o crescimento da infância até a fase adulta, essas duas estruturas que se encontram, a parte óssea com a parte cartilaginosa, elas podem crescer mais do que o que pode ocupar o nariz. E aí eles começam a desviar e apresentar uma tortuosidade para algum dos lados. Porque ele vai ter que se adaptar ao formato, ao tamanho e também ao recipiente, né? A forma que o nariz tem, doutor. Né? A gente tem que imaginar que a gente tem o palato duro, o céu da boca, e aqui a gente tem a base do crânio. Então, a base do crânio está aqui, o céu da boca está aqui. Entre esses dois espaços, o septo ele tem que crescer. Mas se ele for mais comprido do que isso daqui, ele tem que encontrar o caminho dele. Entendi. E encontrar o caminho dele, às vezes, ele dá uma curva. Ou seja, a gente tem que... O ar entra e o ar sai, né? Então, ele deveria entrar redondinho e sair redondinho. E o desvio, o ar pode ter dificuldade tanto para entrar como para sair, doutor? Exatamente. Com o desvio, hoje você tem que imaginar, é como se tivesse dois tubos, a fossa nasal. Quando o desvio está mais para um lado, a gente está entupindo esse tubo. Então o ar vai passar com dificuldade. E aí a pessoa sente que não está respirando bem. Por exemplo, vai fazer um esforço físico e tem que respirar pela boca, quando deveria respirar pelo nariz. Deita para dormir e o nariz entope. Então você imagina assim, você está cansadão, relaxou, pum, o nariz entupiu. Você não consegue dormir bem. Entendi. Você vai caminhar um pouquinho mais rápido porque quer pegar o ônibus para chegar no trabalho ou quer chegar mais cedo para poder deixar tudo pronto na sua casa, o almoço, e aí você não consegue porque o nariz está entupido, falta ar, falta fôlego. Ô, doutor, bom, deixa eu explicar, eu abri o programa falando, buenos dias, assim, ele é de Valinhos, mas assim, a origem do doutor Alejandro é chileno, lá do Chile, né, doutor? Nasceu no Chile, né? Sim. E veio para cá, pro Brasil, muito pequenininho. Né? Eu vim para cá, eu tinha 1 ano e meio quando vim para o Brasil. Por isso, assim, que eu também morei no Chile, então por isso que eu falei, buenos dias, então, nesse caso, assim. Ô, doutor, então, uma das maneiras que a gente tem para ver se nossa respiração, a pessoa não está resfriada, não está com gripe, ela pode trancar, abafar uma narina e tentar respirar para ver se está ok, se o ar está fluindo, fazer o mesmo da outra. Se numa delas eu tenho dificuldade, pode ser ali naquela que eu tive dificuldade, que eu tampei e respirei para outra, pode ter um desvio aí, doutor? Pode ter, mas o desvio de septo não é o único defeito dentro do nariz que faz o nariz ficar entupido. A gente tem que lembrar duas coisas importantes.
A pessoa pode ter, por exemplo, o mais simples diário da gente, uma rinite alérgica, que vai fazer com que o nariz fique entupido e não necessariamente é o desvio de septo. Ok. E aí ele vai tratar com remédio. E ele pode ter uma outra característica do nariz que chama ciclo nasal. A cada 3 ou 4 horas, o nariz, cada lado, um lado está mais apertado e o outro lado está mais livre. Isso é normal. Processo natural. Só que quem tem desvio de septo, a hora que o nariz está mais apertado do lado que deveria respirar bem, o desvio está para cá, por exemplo. Esse lado está mais apertado. Aí ele não vai respirar nada. Ah, entendi. Mas ele percebe muito mais essa diferença de narina do que quem não tem o desvio de septo. O senhor trouxe algumas fotos, vamos mostrar para quem está em casa, doutor? Vamos lá, é bom sempre, o visual ajuda bastante. Viu? Claro. Então, coloca algumas fotos aí, doutor. A aula é sua, doutor. Bom, aqui, vamos imaginar que eu peguei e tirei o nariz da pessoa. Removeu o nariz. Removi o nariz, pronto. Aí eu vou ficar com aquele desenho. Aqui são os sinos. Os seios da face, Tá. O septo fica bem aqui no meio. Esse aqui é o corneto, é uma estrutura normal que todo nariz tem. Certo. Tá? Aqui tem um outro corneto e aqui tem outro. São 3 cornetos. Tá? Basicamente, a gente trabalha principalmente nesse corneto inferior. Não tem nada a ver quando a gente brinca assim, a pessoa é corneteira, né? Não está cornetando, né? Não. Depende, se tiver um narigão e cornetão, pode até ser, né? Vai saber, né? Mas assim, então o desvio de septo é quando essa estrutura central ela está desviada para um lado. Entendi. Conjuntamente com isso, ele pode ter também um corneto grande. E aí você tem a somatória de uma parte lateral grande e de um desvio de septo, tudo impactado na parte inferior do nariz. Isso faz com que a pessoa não respire bem. Ok. E essa outra foto aí, doutor? Essa outra foto é mais ou menos como aquela que a gente mostrou, para mostrar uma cabeça dividida no meio, onde a gente tem o seio frontal, que fica aqui na testa, aqui ficaria o cérebro, céu da boca e a base do crânio. Então, quando a gente passou de, vamos dizer assim, da evolução humana, sei lá qual for a evolução de macaco, chimpanzé, ou se Deus nos fez, como diz a Bíblia, né? O que aconteceu? A gente ficou com espaço reduzido onde o septo pode crescer. É diferente dos animais, que eles têm um focinho, e ali pode crescer o quanto quiser. Ok, porque tem espaço para isso. Tem espaço, mas aqui não, aqui eu tenho 12 estruturas muito fortes. Adaptar, o osso não deixa. Agora, a gente já nasce assim, doutor, ou sei lá, a nossa própria existência, a formação, o desenvolvimento vai fazendo isso? Tem um fator genético no estudo hereditário? Tem um fator genético da capacidade do que o septo vai crescer. Tá. E isso é determinado basicamente por história familiar e pela evolução humana, porque se eu pegar 10 pacientes, 7 têm desvio de septo com certeza. Nem todos têm obstrução nasal. E a outra coisa que a gente vê é que quando a gente é criança, essas estruturas ainda não se desenvolveram completamente. A face da criança ela é muito menor proporcionalmente ao crânio. Okay. Então isso vai desenvolver. Conforme vai desenvolvendo, a partir da adolescência é que a gente percebe a maior incidência do desvio de septo. Nós temos uma outra foto aqui, doutor, assim, que vai ilustrar, talvez assim, agora é a gente que provoca esse desvio, com várias situações, doutor. Sim, a gente pode, por exemplo, tomar uma pancada, seja um soco, uma bolada, e isso pode abalar a estrutura do nariz e quebrar a cartilagem. Aqueles esportes radicais, doutor, assim, de UFC, MMA, isso aí é prato cheio. É prato cheio, mas para mim o maior prato cheio é futebol. Futebol, uma bolada Bolada assim. E cotovelada. Entendi. Uau. É o que mais quebra o nariz e traz paciente para a gente. Então, como eu havia dito, por exemplo, o paciente vai deitar e não consegue dormir, porque o nariz entope. Ou, por exemplo, ele tem muita sinusite ou muito problema de retenção de muco só de um lado. Porque o desvio de septo está ali, ele retém o muco. Tá. Aquilo que eu tinha falado do ciclo nasal, que às vezes a pessoa sente muito mais um lado tampado do que o outro, que pode ser desvio de septo. Certo. Ele prefere dormir só de um lado, porque tem uma outra característica do nariz, que é também quando você deita em cima de um lado, esse pulmão ele expande menos. Tá. Por reflexo, a narina também fecha. Se eu tenho desvio desse lado e essa narina fecha, eu não respiro. Entendi. Então você prefere
Ok. dormir para o outro lado. Mas também o pode ser um sinal. escolher o lado para dormir não tem nada a ver. Eu durmo, quem dorme muito para o lado direito vai ter desvio certo. Não tem nada a ver. Não é que quem dorme vai levar Ok. para o desvio. É que quem prefere pode ser que prefira porque o nariz fica Ok. mais livre. Já tem um problema, né? Às vezes a pessoa ronca, não é assim o fator principal, mas é um fator que pode colaborar para ronco. Tá. Às vezes a pessoa acorda com a boca seca. Eu sempre falo para o paciente, você acorda com a sensação de que jogaram uma pá de areia dentro da sua boca, de tão seca. Se a pessoa falar que sim, que provavelmente ele passou a noite inteira respirando pela boca, em vez de respirar pelo nariz. Secou. É um sinal. Ok. Tá? E como a gente trata? Tá, isso depois a gente fala Depois a gente vai falar, né? Então, os assim, tratamentos. basicamente, o desvio de septo, quando a pessoa tem queixa, ela pode ter queixa do tipo dor de cabeça, ela pode ter queixa do tipo nariz entupido, pode ter queixa de dificuldade para fazer exercício, falta de ar na hora de dormir ou de exercício, uma secura muito grande na boca ao acordar. Prejudica outras áreas também? Quem tem desvio de septo prejudica o mastigar, o ouvido, a otite aí, doutor? Também leva a outras consequências ou é muito localizada? É muito localizado. Ele pode eventualmente prejudicar o ouvido, porque às vezes a pessoa que tem dificuldade para respirar, ela fica fungando muito. E esse fungar muito pode sim prejudicar o ouvido, mas nos adultos é muito raro isso. Num tempo normal, quando você não está doente, não tem resfriado e não tem gripe, etc., você tem dificuldade. E quando a pessoa ainda com esse problema de septo e vem um resfriado, uma gripe braba aí, doutor? Aí o nariz entope de vez. Aí parece que ele pega duas rolhas e põe o nariz e aí tampa mesmo. E mesmo. a pessoa vai suar, pode, por causa de desvio e sangrar alguma coisa assim, doutor? Ele pode porque o que a pessoa pensa? Bom, estou com o nariz entupido, então se eu assoar bastante, vai sair aquilo que está entupindo. Só que ele assoa e não vai sair nada, não vai sair muco. De tanto assoar, o ar, de tanto passar rápido pela mucosa, ele rompe alguns vasinhos e faz o nariz sangrar. Entendi. Então, eventualmente, o sangramento nasal pode ser uma queixa de desvio de septo. Ô, doutor, aproveitando isso, claro, depois a gente falou do tratamento do septo, mas o senhor falou assim do sangrar. É muito comum, doutor, é muito comum, quando o nariz está sangrando, a pessoa parece assim que tem a mania de levantar a cabeça para que pare o sangue. Eu tenho que levantar a cabeça, a melhor posição é isso? Ou eu tenho que... Qual é a melhor posição para, num caso de um sangramento da narina? A melhor posição para o sangramento da narina é sentar calmamente, você vai tocar onde termina o osso do nariz, dali para frente você tampa o nariz. Não adianta pôr a cabeça para frente ou para trás. Porque atrás pode até engolir o sangue. Pode engolir, aí se cair no estômago vai dar enjoo, mal-estar. Porque a maioria dos sangramentos nasais, eles vêm da parte anterior do septo. Então, se você fizer uma compressão, pegar um pedacinho de algodão molhado com soro fisiológico, água da torneira mesmo, e colocar e apertar naquela narina que está sangrando, você comprime o vaso e provavelmente... Bem na altura do ossinho, onde está o ossinho. Onde termina o osso, você aperta tudo. Provavelmente com isso vai parar o sangramento. Nada de levantar o nariz. Não adianta. Normal. É como qualquer sangramento. Ele para por compressão. Tá. Procura o médico rapidamente, um serviço de urgência ou de pronto-socorro ou de otorrino de urgência. E aí, com isso, eles vão ver o que é o sangramento e tomar as medidas cabíveis. O senhor falou assim que o septo, doutor, é a união das duas narinas. É o lado A e o B, ou direito e esquerdo. Então, bem no meio tem um septo. Isso aqui pode ser retirado? Pode, por exemplo. Eu posso tirar esse, tirar esse encaixe e colocar um... Tá torto, eu tiro esse e coloco esse. Então, na verdade... Existe um septo sintético aí? Não existe septo sintético. Na verdade, assim, existem várias técnicas cirúrgicas para o septo e uma delas, a gente retira o septo, trabalha ele todo fora e recoloca o mesmo septo. Okay. Dá uma alinhada nele? Dá uma alinhada. Essa é uma das possibilidades. Não é uma possibilidade fácil, e é uma possibilidade que tem que ser muito bem executada pelo cirurgião, senão você pode deixar um desvio da parte externa do nariz, aí você fica com o nariz torto. Tem muita gente, doutor, que procura o otorrino, o cirurgião plástico para fazer, né, uma rinoplastia, né, que é, enfim. E nessa rinoplastia eu já posso tratar o septo? Claro, a gente faz bastante... para vocês entenderem, quando o cirurgião plástico vai fazer a cirurgia, ele corta aqui na frente, né? É uma técnica muito utilizada, e levanta a pele para abordar todas as estruturas da cartilagem do nariz. Aí ele vê o septo também?
Aí eles chamam a gente, porque eles sabem fazer muito bem a parte estética. Ok. E eles preferem que a gente vá lá, porque a gente tem muito boa prática com o septo. Ok. E desse septo, eles retiram material de cartilagem para poder, por exemplo, dar aquela empinada no nariz, trabalhar a estética. colocar um enxerto, a estética. Então, eles preferem que a gente vá lá, corrija o septo, se tiver correção, e já retire o material para eles fazerem o trabalho de estética deles. Entendi. Então, nessa rinoplastia, que é essa cirurgia da estética do nariz, já posso aproveitar e fazer a gente faz, assim, a é correção. muito frequente. Eu faço muita cirurgia com cirurgião plástico de septoplastia. Desvio de septo é o tema de hoje. Então, quando a gente ouve falar de desvio de septo, estamos falando de... Né? Do desvio de septo e do nariz entupido. Nariz entupido, assim. Eu terminei o bloco, doutor, falando assim que quando a gente vê uma pessoa, né, isso não é, né, bullying, ou assim, mas uma pessoa, olha, tá conversando com uma pessoa, está com o nariz um pouco torto, o visual, o nariz torto significa, é consequência do desvio de septo que entortou o nariz ou o contrário? Ou não diz nada isso? É assim, o nariz, ele tem uma estrutura central que é o septo. Tá? Em cima desse septo eu tenho a cartilagem lateral, que é essa daqui superior, e embaixo dela a cartilagem lateral inferior. Tá. Se as cartilagens cresceram exatamente do mesmo tamanho, o nariz, e o septo está na linha média, o nariz vai ficar alinhado. Se eu tenho uma cartilagem que é maior que a outra, ele vai torcer o nariz. Ou se eu tiver o septo que ele faz uma curva, ele pode torcer o nariz. Normalmente, quando a gente vê um nariz que ele está fora do prumo, é porque o septo também está torto, tá? Mas não é sempre isso. Okay. Depende de qual estrutura que está fora de posição. A pessoa pode ter o nariz meio tortinho, assim, a gente fala com carinho para a gente entender, mas não ter desvio de septo, sim. Pode acontecer. Okay. Principalmente quando você imagina que a pessoa, por exemplo, no perfil, tem aquele nariz alto aqui. Né? Okay. Então, esse nariz alto é porque esse osso aqui cresceu muito ou a cartilagem cresceu muito. Não necessariamente ela está torta. Tá. Então, o osso cresceu, a estrutura da pessoa é anatômica, etc., ou o septo cresceu demais e empurrou o osso? Na verdade, é um mix das duas coisas. Entendi. É o osso e o septo que é uma tenda. É a Entendi. Pele, a tenda, e a vareta que sustenta a tenda é o septo e o osso. Se isso crescer demais, ele vai levantar aqui. E ele pode crescer demais e entortar, okay. Ou só crescer demais e ficar alto. Vamos agora colocar também algumas perguntas que estão chegando para a gente. Você que escreveu, você que mandou o seu WhatsApp. É o momento de o doutor responder com muito carinho. A Vânia Mendes, doutor, Rio de Janeiro. Obrigado, Vânia. Deus te abençoe. Bom dia para você. Que bom que você está conosco, Vânia, aí no Rio de Janeiro acompanhando. Doutora, ela fala assim que tem um desvio de septo nasal com esporão. Tem tratamento com remédio ou é obrigado a fazer cirurgia? Nossa amiga Vânia acompanhando o nosso programa, doutor. Bom dia, Vânia. Obrigado pela pergunta. Vamos lá, vamos separar as perguntas. Quem tem desvio de septo obrigatoriamente tem nariz entupido? Nem sempre. Ela colocou esporão aí, doutor. Esporão é um nome, vamos colocar assim, é um nome de um tipo de desvio. O desvio pode ser uma curva ou pode ser um bico. Tá. Quando ele é um bico, a gente chama de esporão. Tá. Eu encontro muitas vezes, como é o caso da Vânia, que fez essa pergunta para a gente, um paciente com esporão. E aí o que a gente faz? A gente olha e pergunta, o seu nariz é entupido? A pessoa pode me dizer, não, não é entupido. Mas se o seu nariz, Vânia, é entupido e tem esse esporão, e você não tem rinite alérgica, talvez a resolução do seu problema seja uma cirurgia. Quando a gente pensa em remédio, a gente pensa bastante quando a pessoa tem rinite alérgica associada. Ah. Então, a rinite alérgica é um processo inflamatório crônico do nariz, faz com que a mucosa inche, e aí imagina um nariz inchado e com um desvio ali entope. Espirra um espelho no nariz, esse inchaço diminui e o nariz fica livre. Mas pode ser que mesmo assim, aquela narina que tem o esporão fique com a sensação de entupida e a gente tem que fazer uma cirurgia. Mais uma pergunta, Karen Bezerra, de Porto Real, Rio de Janeiro também. Bom dia, Karen, que bom que você está conosco acompanhando o nosso programa. O esporão septal, após ser retirado na septoplastia, pode crescer novamente, doutor? Aí, mais o assunto esporão, que é o nariz um pouco sobressalente, né, doutor? Vamos lá. Karen, bom dia, muito obrigado pela pergunta, uma pergunta super interessante. Quando a gente faz a cirurgia do desvio de septo, a gente tem que imaginar, vou te dar uma imagem bem simples. Imagina um sanduíche, eu tenho um pão,
recheio e um pão. Os pães são a mucosa e o recheio é o septo. Na cirurgia a gente descola o pão, descola outro pão e o recheio, que é o septo, a gente retira aquele bico que está excedente. Uma vez retirado, ele não vai crescer de novo porque ele já cresceu naquela posição. Então eu retirei e acabou. Recoloca os pães, que é a mucosa, em cima do recheio, faz um curativo, o nariz cicatriza e aí está terminada a cirurgia. Então, uma vez retirado esse esporão, ele não vai voltar mais. Entendi. Mesmo que futuramente a pessoa possa sofrer um acidente, cair, quebrar o nariz de novo, vai desviar, doutor? Aí pode desviar. É como qualquer fratura de osso ou de cartilagem. Bateu, rompeu, essa rotura pode fazer com que, por exemplo, apareça um bico. Aí tem que novamente fazer o procedimento. Às vezes a gente faz o procedimento no mesmo momento do trauma. Entendi. Porque traumatizou, olha, meu nariz não estou respirando. Ou às vezes quebrou a parte externa junto. Então a gente já reposiciona a parte externa, retira aquele novo esporão, coloca um curativo, após retirado tudo, volta tudo normal outra vez. A Rosângela Flores, doutor, de Cachoeira Paulista, aqui pertinho da gente. Obrigado, Rosângela. Bom dia para você também, representando essa linda cidade. Quanto tempo demora a recuperação da cirurgia de desvio de septo e obstrução de cornetos? Pergunta a Rosângela, doutor. Rosângela, bom dia. Obrigado por sua pergunta super importante e é algo que a gente tem que deixar muito claro para o paciente. Como é o pós-operatório do desvio de septo e da cirurgia dos cornetos? Bom, imagina que a gente faz uma cirurgia onde a gente, como eu disse agora há pouco, descola, retira uma parte da cartilagem e reposiciona. E aí depois eu pego o corneto, que é uma estrutura lateral, e tiro um pedaço dele. Então o nariz fica a sensação como se tivesse um ralado. Certo. E por conta desse ralado, todo mundo já ralou o joelho quando era criança, sabe como é? Sangra, sai líquido, forma casquinha. Só que tudo isso vai acontecer dentro do seu nariz. A primeira semana, que é a semana mais chata, o nariz fica muito entupido. Ele solta um pouco de muco, ele solta coágulo e algumas cascas e eventualmente um pouco de sangramento. Então, a primeira semana a gente pede para o paciente muito repouso. Não carregar peso, não fazer esforço. Eu até brinco, falo assim para ele, senta no sofá, pega o seu sininho, clic, 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 clic. Okay. Quero água, quero não sei o quê, me traz o meu prato de comida. Uma vida de rei, uma semana de rei. Rainha, né? Terminada essa primeira semana, o que vai acontecer? A gente vai tirar um curativo, alguma coisa que tem dentro do nariz, vai limpar um pouco o coágulo, casquinhas, e aí a pessoa vai passar por mais umas 2 ou 3 retornos para a limpeza do nariz, e em geral, de 1 mês a 3 meses, a gente obtém o resultado final da cirurgia, que é uma respiração adequada. Depois disso, doutor, que a pessoa fez a cirurgia, etc., alinhou o septo, de repente está lá um resfriado, a pessoa vai suar o nariz e faz uma certa pressão, ou faz pressões aí no decorrer. Isso também vai aos poucos minando e tirando novamente do eixo? Não. Não. Cirurgia bem executada, bem executada. Okay. Mas foi bom você ter falado do assoar, porque a primeira semana não pode assoar o nariz, porque isso pode levar a um sangramento dos pontos que estão cicatrizando dentro do nariz. Doutor, o Henrique Santos, de São Paulo, capital. Obrigado, Henrique. Deus abençoe. Bom dia para você. Que bom que está conosco. Tenho um desvio de septo nasal e sinto dores em uma das narinas e de um lado da cabeça. É normal? Perguntou Henrique, doutor. Henrique, bom dia. Sua pergunta foi excelente. É uma pergunta que muitos pacientes me fazem. Por que meu nariz entope e dói a cabeça do mesmo lado? O nariz, quando a gente... Imagina aquela figurinha de desenho animado do crânio, do penadinho, da Turma da Mônica. Tá. Tem aquele triângulo, aquele buraquinho. Aquele triângulo é exatamente o formato do nariz, retirado a pele e tudo mais. Naquele triângulo tem 2 paredes laterais. E essa parede lateral tem uma sensibilidade muito grande. Se o desvio de septo tocar a parte lateral, ele pode gerar uma dor nessa região aqui do olho, ou aqui na região maxilar, sempre assim, o nariz entope e dói, desentope e a dor passa. Essa é a característica frequente de uma dor de cabeça que chama rinogênica, e se esse for o seu caso, Ricardo, provavelmente você precisará de uma cirurgia para correção do septo, não ter mais esse toque e você não sofrer mais dessa dor de cabeça. Procure seu otorrino. Obrigado, viu, doutor? Agora chegou a vez do Ricardo. Ricardo agora, Moreira. É o Henrique na outra. Henrique, é. Desculpa, Henrique. Bem-vindo, Ricardo. Então, bom dia para você, Ricardo. Por favor, Ricardo. Vamos lá, hein? 7 Lagoas, Minas Gerais.
Tenho um desvio de septo nasal e sinto que tenho mau hálito, mesmo de boca fechada. Desvio de septo nasal provoca esse mau hálito? Pergunta o Ricardo, doutor. Ricardo, bom dia. Não, o desvio de septo é um problema que apenas afeta o nariz, gerando nariz entupido. O que pode eventualmente acontecer? Que por conta do nariz entupido, por um desvio de septo, você respira pela boca, resseca a mucosa nasal, aumenta a proliferação de bactérias normais da boca por causa da respiração oral e de não ter saliva, porque seca a saliva, e com isso você pode ter um pouco de mau hálito, mas não é a queixa principal do desvio de septo.